Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, até que enfim temos um técnico, abemos técnico pessoal, demorou, mas Ramon Dias é o novo técnico do Corinthians. Eu sei que muita gente não gostou, mas tem que pensar o seguinte, rapaziada, independente de quem seja o técnico do Corinthians, agora é torcer para dar certo. Eu não queria que fosse o Carille, mas se o Carille viesse, eu ia, torcer muito mesmo para dar certo, porque primeiramente tá isso aqui, primeiramente é o Corinthians e depois sim os outros, mas em primeiro lugar está o Coringão. Fortalece com like aí e vamos pro vídeo, porque agora o Corinthians tem um técnico e espero que ele faça um bom trabalho no Timão. Vamos lá, rapaziada, e dá essa moral, hein? Fortalece aí com like. Do Ramon Dias. Foi uma contratação cretina, imbecil, idiota, estúpida. Não vou dizer que cretina, imbecil, idiota, estúpida, mas é uma contratação desesperada sem critério. Só isso. Qual é o critério hoje para você trazer o Ramon? O critério é salvar o Vasco. Exatamente. Aí vamos explicar que o Vasco hoje, diferente do Corinthians, está muito mais acostumado pelos trabalhos ruins nos últimos tempos a brigar contra rebaixamento do que o Corinthians. Então, não vou dizer que é normal, que o torcedor se acostumou, que o torcedor do Vasco, ele tem a expectativa mais baixa e etc e tal. Mas os jogadores que lá estão no Vasco há algum tempo já estão meio que vacinados em relação a esse tipo de pressão. E essa turma do Corinthians não está. Então é muito mais fácil. Mas o Corinthians tem um time renovado, né? Bom, tudo bem. Mas é um time de atletas que ainda não vivenciaram esse desespero e com uma camisa como a do Corinthians, né? O Corinthians caiu faz muito tempo. Tudo bem, ele tem feito trabalhos ruins, mas trabalhos... caiu ano passado também. Inclusive ganhou do Vasco, do Ramon e se livrou. Exatamente, mas ainda assim, ô Luizão, foi muito mais... Tá bom, foi um ponto fora da curva de trabalhos ruins. Agora não, agora já é o segundo ano. Sim. Tá? Não, tá ensaiando né? E aí, o que acontece? Não vou dizer que esse elenco do Corinthians se acostumou em relação ao do Vasco, que já vem de muito tempo. Mas a pressão em relação a Corinthians, o torcedor do Corinthians, ele não sabe lidar com o rebaixamento. Não tá vivenciando isso. Pegue os últimos 6, 7 anos. Quantas vezes que o Vasco caiu e quantas vezes que ele ficou na Série B. O Vasco chegou a não subir, né? O Vasco ficou um ano parado na Série B, estacionado. Então é um torcedor que tá meio que, sabe, já calejado. Claro que ele não quer cair, evidente, né? Esse ano tá fazendo um trabalho até bem melhor, tá começando a respirar bem. Mas o do Corinthians não. E quando você tem uma pressão política fora, quando você tem um time que dentro de campo também é mal montado, quando você tem uma defesa que é horrorosa em termos de desempenho, um setor ofensivo que depende de um jogador só, e esse jogador, por exemplo, amanhã contra o Vasco não joga. É o Wesley. Não, que é o Garro. Rodrigo Garro tá suspenso, né? Claro. Então você tem uma série de fatores... E já estreia contra o Vasco, hein? Ele vai... Não, ele tá viajando. Tá. Não deve estrear. Então, assim... Além desse ponto, né, Ramon, é o seguinte, preciso de você pra ontem, mas eu tô em bis, então fica aí, não enche o saco, entendeu? Sabe, falta ao Corinthians um senso de personalidade, então você tem uma série de fatores e no ambiente que por mais que essa figura, Ramon Dias, esteja acostumado a clubes grandes, né, começou e fez muita carreira no River Plate, passou agora recente pelo Vasco e tal. Fez um bom trabalho no Al Hilal também, né? Eliminando o Flamengo do Mundial de Clubes. Claro, né? Mas com um cenário completamente diferente. O ambiente do Corinthians não é o ambiente do Vasco. O cenário do Corinthians não é o cenário do Vasco. A pressão é pra casca muito mais grossa do que eu acho que até o Ramon Dias tenha, mesmo sendo um cara rodado na América do Sul. É um ambiente hostil, é uma situação em que não dá base pra ninguém. O Corinthians não tem diretor de futebol, o Corinthians não tem nada. Eles têm um CEO agora que tá lá tentando ver que e a história do CEO, eu queria que você explicasse isso aí depois também pra gente. Luiz, do ponto de vista tático, técnico, como são os times do Ramon Dias? Olha, eu tinha dito nos últimos dias que eu não contrataria o Ramon, não é nem por achar ele um técnico fraco, eu acho ele um bom técnico, um cara com currículo interessante, campeão de Libertadores pelo River, claro, há muito tempo. Mas teve esse trabalho no Al Hilal, que foi bom, que o trouxe ao Vasco, né? Acho que o trabalho no Vasco foi um bom trabalho no passado, mas um dos motivos de eu não
de eu não achar que era ele o nome certo, é que o Ramon, já vou falar da tática, mas na personalidade dele, ele é um cara muito, assim, extravagante, um cara de palavras duras, um cara polêmico, um cara que provavelmente nesse momento de aperto, como o Facinca tá dizendo, não vai ser o cara que vai botar panos quentes, ele é o cara que pode incendiar ainda mais pela personalidade dele. Quem conhece um pouco mais assim de futebol argentino, das provocações que ele fazia em River e Boca e tal, eu acho que o Corinthians já tem problema demais. E aí você contrata um técnico com esse perfil mais incendiário, eu tenho dúvidas. E acho que o fato também de ser um cara que fala língua espanhola, parece um detalhe bobo, mas acho que o Corinthians ele tá com muito problema de comunicação. E aí você traz um cara que fala espanhol e que não se preocupa em aprender português, é outro problema que eu acho. A gente, quando tem um brasileiro fora do país e que não fala a língua muito bem, a gente costuma caçoar, né? Brinca com isso, Luxemburgo, Filipão. Aí os caras vêm aqui e não se dão o mínimo trabalho de falar em português. Isso acontece com o Ramon, acontecia com o Sampaoli, acontece com o Milito, e o Milito até tenta um pouquinho. Mas enfim, eu acho que o Corinthians precisa que todo mundo entenda o que ele quer, o que ele tá falando, numa pré-eleição, né? Poucos ali falam espanhol, né? Tirando, obviamente, os estrangeiros. Então, até isso, eu acho que seria interessante um treinador brasileiro e com mais conhecimento do Corinthians. Eu acho que casa um pouco com o que o Facinca falou. Agora, os times do Ramon... E aí, outro ponto também, o Corinthians hoje é um time que é muito fraco na defesa. Muito fraco. A defesa do Corinthians é horrorosa. O ataque eu acho que é ok. Então... Pessoal, estão vendo aí, né? Criticando. Palmeirense, esse maluco aí que ninguém sabe se é corintiano ou não. Você tá vendo aí, criticando, falando que era pra pegar um brasileiro porque o cara fala em espanhol. Olha só, esses mesmos que estão criticando serão os mesmos que, se o Ramon conseguir 3 vitórias consecutivas, vai estar aqui falando que ele é o cara, que isso e aquilo. Escrevam aí. Eu gostei do Ramon Dias, mano. Gostei do Ramon Dias no Corinthians. Vamos continuar aqui, fortalece aí com like. Tinha essa coisa de jogar mais pra frente, né? Ele é um cara que não se notabiliza por times mais retranqueiros, né? E acho que ele vai precisar ter mais cautela com esse elenco do Corinthians, porque se ele deixar essa defesa desguarnecida, como fez o Rafael Larucci contra o Cruzeiro, por exemplo, o Corinthians tá morto. Ó, vamos analisar uma coisa. O ano passado, qual que era a defesa do Vasco? Era o Pumita, né? Básico. Aí tinha aquele outro lateral, que é o moleque, puta... João Henrique, como é que era? Isso. É ele. O Léo Pelé, o Maicon e o Piton. E o Piton, a defesa praticamente a mesma. É a mesma desse ano. Você tinha lá, Galarza, tá, essas coisas. Vamos lá, vamos... Mas tinha o Medel também. Você gosta bastante. Não, adoro, enfim, isso aí. Mas tá, vamos colocá-lo. Mesmo com o desempenho de quase queda no passado, a defesa do Vasco é muito melhor que a do Corinthians, no papel. É muito melhor. O Pumita ou qualquer outro lateral agora, o Corinthians tem Mateuzinho... mas o Fagner teve contrato renovado e deve retornar aí. Quanto tempo será que ele demora ainda para retornar? Ele tá com uma lesão muscular, né? Então, não deve demorar muito. Ele estendeu o contrato dele, mas surpreendentemente. 2026. Mas convenhamos, que eu acho um absurdo. Eu também. Eu acho um absurdo, aliás, eu não renovaria o contrato. Pra mim, a história do Fagner do Corinthians já deu. Tá? Depois, não é só do ano passado, de pênalti, Copa do Brasil, não. É porque já deu. Já deu, acho que chega, né? E aí tem Félix Torres, tem o Fagner pro Corinthians é o Marcos Rocha pro Palmeiras. Hugo, né? Gustavo Henrique, tem Gustavo Henrique. O que esse Félix Torres está jogando mal é uma coisa impressionante. Então você tem Kaká, Caetano, Félix Torres ou Gustavo Henrique e o Hugo, ou Bidu. Gente, a defesa do Corinthians... não joga, né? O Palácio não, isso aí esquece. Isso aí não joga mais esse ano, acabou. Então assim, a defesa do Corinthians no papel é pior que a do Vasco. É pior que a do Vasco. O Quesada tá com a gente lá em Charlotte. Só para lembrar, antes de chamar o Quessadinha, com a chegada do Ramon Dias, o Falso Vera não vai mais pro Atlético. O Ramon Dias falou, olha, segura que eu quero analisar o elenco inteiro. Meu Deus. Então, o Fausto Vera, que chegou como um bom jogador, de repente, nas mãos do Ramon Dias, pode jogar bem. Não, Quesada. O Leandro Quesada está diante do Bank of America Stadium. O partido não teria expressões tão evidentes de desespero como o Quesada quando o assunto é Corinthians. Onde esta noite a seleção da Colômbia enfrenta... Amanhã, esta noite é Argentina e Canadá. Amanhã teremos Colômbia e Uruguai, que é uma baita semifinal de Copa América, nesse estádio aí.
Bom dia, Leandro Quezada, nesse calorão aí do hemisfério norte, verãozão brabo, aqui tá um inverno brabo, aqui realmente tá fazendo muito frio nesses últimos 3, 4 dias. E o seu Corinthians, Quezada, o seu Corinthians não, porque você conhece muita gente no Corinthians, né? Ele é Exatamente, Juventus, você torce pro Juventus, mas é Zona Leste e tal. Contratou o Ramon Dias, no fim das contas, girou. Falamos de Felipão, falamos de Carille, falamos de Cuca, falamos de Renato Gaúcho, girou. Ramon Dias. O que é esse nãozinho aí, ô Quezada? Bom dia. Meu time hoje é o Charlotte. Vou morar aqui em Charlotte, esquece, não voltarei mais. Se tiver a chance, faço programa Opinião Placar daqui. Agora, a partir de hoje, o meu estádio é o Bank of America. Vou virar garoto propaganda desses caras aí. Eles vão patrocinar a nossa live também. E o meu time é o Charlotte FC. Não quero mais saber desse negócio chamado Esporte Clube Confusão Paulista. Ó. Digo, Corinthians Paulista. É só isso que eu tenho para dizer. Agora, eu acho o seguinte, o Corinthians... Bom dia para todo mundo. Bom dia, Flavinho. Bom dia, Bom dia, Facinca. Fagner que renovou o contrato, Bom dia, Luizão. Bom dia, Sormani. É porque o Sormani fica... Isso é culpa do Sormani. O Sormani fala todo dia do Fagner. Alguém lá lembrou que o Fagner tá lá. Aí foram ver o contrato. Falaram, ih, rapaz, vamos renovar. E renovaram. Vocês estão brincando, mas é assim que funciona. Então quer dizer que o argentino chegou... E ele tá pedindo pro argentino ficar. Isso. Tudo hermanito. Vocês não sacaram a parada? Então, quer dizer, cadê o presidente do Corinthians para fazer a leitura de que o Fausto não serve mais? Isso não é decisão do técnico, gente. Isso é decisão administrativa. O técnico tá abaixo do presidente. Eu sou o presidente do clube. Eu defino qual é o elenco. Eu vou consultar o técnico, mas se o técnico me pedir um jogador que eu acho que não é legal, eu tenho a caneta... O dinheiro vai sair do cofre do Corinthians, eu vou falar não. Ou vou falar sim. Pô, ia fazer um baita negócio para liberar o Fausto para o Atlético Mineiro. Cara, tá tudo errado. O problema do Corinthians é o seguinte, eu vou sintetizar rápido, tá? O Corinthians é o seguinte, há uma divisão política, de um lado está a oposição, obviamente, e do outro lado está a situação. Só que tem uma coisa que une as duas partes. Vocês estão sentados aí, né? Ambos os lados detestam o Corinthians. Os dois lados odeiam o Corinthians. Eu cheguei a essa conclusão há alguns dias. Estou revelando para vocês. Porque é impressionante, versão Facincani, agora alvinegra, a falta de capacidade desses caras de conseguirem dar uma bola dentro. Eles não dão uma dentro. Até o contrato do Fred o que aí? Fred Luz no túnel. Fred Luz no fim do túnel ainda não foi acertado. Gente do céu, isso, vai buzinando lá, buzina lá, isso daí. Gente, é um negócio absurdo. Os caras fazem uma lambança atrás da outra. Aí a turminha que defende o presidente Augusto Melo tem que concordar com o Quezada aqui. Eu sou contra os dois lados, tá? O lado que foi e o lado que tá. Porque tem a turma agora que defende o lado que foi e tem a turma que defende o atual lado. A turma que defende o atual lado, ou seja, o presidente Augusto Melo, tem que botar a mão na consciência e entender o seguinte. O presidente dá motivo, hein, Flavinho? Mas só dá motivo, cara. É uma atrás da outra, cara. E tem umas 50 desde o início dessa trajetória dele como presidente. Aí fica difícil para essa turma defender o Augusto. E fica fácil para a gente realizar as críticas que a gente vem fazendo. E nota 0 para a contratação do Ramon. Nota 0. Corinthians errou feio. Trouxesse o Carille. O Felipão não dava para trazer, porque se trouxesse ontem ia virar meme, né? Teve a chance de trazer o Felipão lá atrás. Vocês sabem por que ia virar meme, né? Imagine, o Corinthians anunciar o Felipão justamente no fatídico dia de Alemanha e Brasil 10 anos depois, né? Mas enfim, tô aqui, Flavinho, chateado com tudo que tá acontecendo e meu time agora é o Charlotte. Não sei o nome de um jogador do Charlotte, mas é meu time a partir de agora. O Fagner não tá aqui. Estou vendo aí atrás no painel, Quezada, vai ter jogo dia 13. Charlotte é do Dean Smith. Eu vou sair para vocês. Treinador do Leicester. Olha lá, e vai ter o jogo dia 13, Sormani. Se você comprar, Toninho, ali, ó, tá vendo? Se você comprar 10 ingressos ou mais, tem um desconto. Apareceu ali, ó. Então já compra 10 ingressos. Charlotte quem? Vai jogar Charlotte quem? Tá aparecendo Cincinnati. ali. Ali é o Cincinnati. Cincinnati FC. Muito bem.
Olha que beleza. E esse é o estádio de... Lembrando que a MLS tá rolando em meio à Copa América, viu? Igual o Campeonato Brasileiro. Verdade. É. Não estão na lanterna, não estão na lanterna, então pelo menos isso. Estamos bem no né? campeonato. A renovação do Fagner, Quesada, você já fez a brincadeira aí, mas realmente não faz muito sentido não, né? Naquele processo de renovação do time, do elenco, insistir com mais 2 anos com o Fagner. Faria se o reserva fosse o lateral. Se fosse o lateral da seleção brasileira. Se fosse o lateral que está na mira do Barcelona, Real Madrid, Liverpool City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Mas não é. Aí se você olhar para o banco e lá observar que está o Mateuzinho, aí você vai compreender que é melhor ter o Fagner mesmo. Ok, né? Se você analisar só dessa forma. Fagner e Mateuzinho, eu sou Fagner. Mas não é assim que pode pensar futebol, né? Precisa ir ao mercado, atacar o mercado e trazer um lateral melhor do que esse Mateuzinho. E trazer um reserva para ele. Como não dá para trazer um bambambam e ainda outro, traga um bom e veja um garoto da base. Tem o Léo Maná. É a saída do Corinthians. Agora, a primeira contratação do Mateuzinho é um negócio inexplicável. Da top 5 lambanças do Augusto, essa está entre as 5, não é? Porque gastou-se um dinheiro absurdo com o lateral, que era a terceira ou quarta opções lá no Flamengo, não é? E agora essa nova lambança, que é a tentativa de corrigir a do Mateuzinho. Então você faz uma outra lambança, que é, pelo menos, a bola de segurança, que é o Fagner, né? Vamos combinar, vai. O Sormani tem razão, ele é violento e não sei o que e tal. Vamos lá, vai. Se o Sormani estiver numa ilha deserta e tiver que escolher para sobreviver só um lateral, eu tenho certeza que ele vai escolher o Fagner. Porque o Mateuzinho vai te deixar no meio do caminho, você vai morrer com ele. O Fagner vai dar umas voadoras no tubarão e tal, vocês vão conseguir escapar da praia. Entendeu? É isso, entendeu? É uma coisa terrível. Mas isso. Então eu vou falar para vocês. Eu não quero mais falar do Corinthians, eu só quero ouvir. Eu tô aqui. Olha que charme, gente. Vocês não sabem o que é isso. Leandro Quesada está em Charlotte. Aqui foi o primeiro assentamento inglês. Aqui começou a história da independência dos Estados Unidos. Que chique! E eu estou aqui para ouvir vocês falarem do Corinthians Casuals, entendeu? Por mais que ele conheça Corinthians, tudo, o Corinthians não tem o que, nesse exato momento, um treinador precise. Jogador. Dinheiro. Estrutura. Ele tá esperando o Neymar se recuperar. A vida do Jesus para essa assertiva, eu sempre tenho a seguinte resposta. O Palmeiras, antes da chegada do Abel, era um Corinthians, velho. Que ganhava campeonato, isso é verdade, mas que não tinha um time que você... Nossa, que maravilha. O Rafael Veiga era um cara que foi contratado do Coritiba, veio pro Palmeiras, não jogou nada, foi pro Atlético Paranaense, jogou bem, voltou pro Palmeiras, não jogou nada, tava meio que encostado, o Abel recupera ele. O Palmeiras não tinha treinador, ele tinha estrutura. Então, o Corinthians tem uma estrutura. O Zé Rafael era um cara que a torcida não podia nem ver. O Rony ainda não pode nem ver, mas ninguém pode negar a importância dele, certo? Então, ele potencializa jogadores. Eu acho que um bom treinador pode potencializar. Eu acho que é completo. Alguns jogadores do nisso eu discordo. Eu discordo. Você concorda, né? Não, eu concordo que um grande treinador pode potencializar, mas o Jesus não viria hoje nunca. Não, mas eu tô dizendo que eu acho que não há termos de comparação em termos do que é o Palmeiras de 2015 pra cá com o Corinthians. Não tô dizendo que pra chegar e ser campeão brasileiro. Mas pra chegar, pegar ali meio tabela, uma sul-americana, e o ano que vem. Mas eu falo. O ano que vem entrando, melhorando a situação, o Papá começa a contratar jogador pra bater campeão, entendeu? Eu vejo ainda não dá, porque assim, o Palmeiras de 2015 pra cá, ele tem contas em dias, não tem dívidas, ele tem uma estrutura não só de base como futebol profissional, sempre teve diretor, sempre teve gerente de futebol, o Palmeiras sempre teve tudo. Tudo. O Corinthians não tem nada. O Corinthians não tem diretor de futebol. O Corinthians não tem gerente de futebol, quem que é? Quem que é o Fabinho Soldado faz o quê? Qual é a função dele? Tem um CEO que vacinou. O Palmeiras não era essa dívidas. Não era. Eu concordo. O Palmeiras não faltava ele, era ter um treinador que colocasse no eixo um projeto. Ele teve o Cuca 2 vezes que abandonou o barco, aí ele foi contratar o Filipão, ficou Marcelo, por um tempo. O Oliveira, né? O Palmeiras errou. Mas, gente, é o seguinte. Em ter um treinador com uma mentalidade que pudesse desenhar um projeto de longo prazo. Ele sempre contratou técnicos que viveram muito mais do tamanho desses técnicos e que a gente viu que depois, inclusive, eram técnicos de curto prazo e que não desenvolveu o potencial melhor desse elenco. Mas até os elencos que o Palmeiras tinha em 2019, quando o Palmeiras não ganha nada, mas se você pega a escalação da equipe, era muito boa. Era
Basicamente, a escalação que foi campeã da Libertadores em 2020. Em 2017, o ano que o Palmeiras não ganha nada, pô, era um timaço. Um time no papel. Faltava treinador. Faltava colocar a cabeça mas a no lugar. torcida não via assim. Não, via. A torcida Tanto é não que ela tinha. cobrava Gente, resultado por causa disso. Eu concordo com você que o Corinthians tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Não se compara esse Corinthians com aquele Palmeiras da chegada do Abel. Mas a fórmula é simples. É simples. Um treinador competente e salários em dia. Ele vai conseguir, mesmo com todas essa zona, o Corinthians tem uma estrutura como o Palmeiras tem. Ah, o Palmeiras é melhor? Pode ser melhor, mas não é uma estrutura precária. Não, longe disso, entendeu? Imagina, tem um estádio que é maravilhoso, tem um CT que atende todas as torcida que enche o estádio todo jogo. Torcida que tá lá apoiando, não tem torcida que apoia mais do que a do Corinthians. Se você tem esses 3 elementos aqui, esses 3 elementos, salários em dia, é preciso estar. É preciso estar. Um bom treinador, com esse elenco aí, o Corinthians sai da rabeira, vai pro meio da tabela. Deixa eu perguntar um negócio pro Quesada e pro Luizinho, voltando um pouquinho rapidamente ao Corinthians. O Mosquito e o outro, Arthur, não é isso? Arthur... A justiça negou Arthur Souza. Sim, negou, mas eles foram reintegrados, ou chegaram a ser afastados, continuarão jogando no Corinthians depois disso? Não sei dizer se já foram reintegrados. Acho difícil que eles tenham chance agora depois dessa situação. Você sabe alguma coisa, Quesada, da situação de Mosquito e... Terão que ser reintegrados, né? Tinha uma declaração do presidente de bastidor que eles nunca mais jogariam no Corinthians, mas como a justiça, como o senhor Mani falou, a justiça não deu ganho de causa na reclamação desses 2 jogadores, pertencem ao Corinthians, tem contrato, vão ter que voltar a trabalhar aí, né? Agora, como chegou um novo técnico, esse técnico vai fazer a avaliação se quer contar com os 2 jogadores ou não. Já que ele vai contar com o Fausto, acho que a lógica diz que ele vai contar pelo menos com o Mosquito, né? Porque o Mosquito, para mim, é mais importante que o Fausto. Vamos esperar aí o próximo jogo, né? Eu mandaria o Mosquito pra casa da... Você sabe pra onde é. Pessoal, você viu aí? Sormani representou, mano. O Corinthians tem torcida. O Corinthians tem uma estrutura de time do tamanho que é o Corinthians. De gigante. O Corinthians tem estádio. O Corinthians tem a maior torcida do Brasil que não abandona nunca. Então, faço das palavras do Sormani a minha. Isso aqui é Corinthians, mano. Isso aqui é Corinthians. E eu garanto que você vai fortalecer com like também. Pessoal, fortalece com like aí. E não liga porque esses caras falam aí não. Ó, o Facincani e o outro lá. Porque um é palmeirense e o outro não sei nem pra que time torce. Não sei nem pra que time torce. Mas o que importa é isso aqui, ó. Corinthians. Fortalece com like aí. E o Ramon Dias vai dar certo no Coringão. E vai, Corinthians.